Saudades de todos, gostaria muito de estar com vocês, né, nesse momento. Infelizmente, o país passa por um momento muito difícil e então nós tivemos que optar por aulas remotas, né, essas atividades remotas. E hoje eu estou gravando um vídeo sobre a República da Espada. Já passei algumas tarefas, né, só para a gente reforçar esse conhecimento e dar continuidade à matéria e à nossa disciplina de História. Um abraço, então eu vou explicando e qualquer dúvida depois vocês podem tentar entrar em contato comigo, eu vou deixar um e-mail com vocês. Então, quais as causas que levaram ao golpe da República? Porque a passagem, a proclamação da República foi um golpe. Por quê? Porque ele tirou o rei, o monarca, o imperador do seu poder. E o que acontece? Não foi uma escolha, ele foi destituído, né, do poder pelos militares nesse período, né? Então, vários motivos levaram que o imperador, o Dom Pedro II, nosso rei na época, ele caísse, fosse mal visto, né, pela sociedade, de certa maneira. Né? Havia acontecido uma grande revolução no Rio Grande do Sul, separatista, eles queriam se separar do restante do país, que ficou conhecida como a Revolução Farroupilha, né? Foi um dos motivos também. O que acontece? Os grandes cafeicultores do Oeste Paulista, fazendeiros, eles queriam uma nova forma de governo, já que estavam desenvolvendo a industrialização, e viam com apreensão o crescimento do abolicionismo, né? As ideias abolicionistas, que, inclusive, ainda no governo de Dom Pedro II, a sua filha, Princesa Isabel, vai assinar a Lei Áurea, que por acaso, né, vamos lembrar, é no dia 13 de maio, então essa semana, na quarta-feira, nós relembramos a assinatura da Lei Áurea, apesar que, para os negros, não é uma grande comemoração, né? Porque apesar da liberdade que eles tiveram, eles não tiveram uma inclusão social, tanto nas escolas como em empregos, eles acabaram sendo excluídos, né, dessa sociedade. E os trabalhadores que foram contratados foram os que vieram de outros países, né, os imigrantes aí, no caso. Então, eles acabaram sendo excluídos. E, inclusive, da posse de terras, né? Porque foi criada a Lei de Terras em 1850, já com medo da abolição, em que determinava o quê? Que a terra teria que ser comprada, né? Então, o que acontece? Não teria mais uso capião a partir daquele momento, quem já tinha pego, o governo legalizou, mas os negros não teriam essa possibilidade. A gente vai comentar mais para frente com maiores detalhes sobre isso. Então, o que acontece? Também houve a Guerra do Paraguai. Os militares lutaram muito tempo e quando termina essa guerra, eles vêm com ideais positivistas, né? Eles se tornam positivistas, inclusive a nossa bandeira republicana, a frase que predomina hoje, ordem e progresso, é uma ideia positivista. Tem um filósofo, Augusto Comte, que ele desenvolve uma filosofia positivista, que foi o que, no Brasil, foi o que sobressaiu nesse período da República, né? Então, os militares defendiam já um governo republicano centralizado. Toda a campanha abolicionista, ela ia contra as ideias de Dom Pedro. Eles acreditavam, inclusive, que a desigualdade em relação ao trabalho era legitimada pela monarquia, tá? A lei de terras, que eu comentei com vocês, que encareceu, né, que fez com que as terras ficassem para uma elite, os grandes proprietários de terra. Não foi feita uma reforma agrária como houve nos Estados Unidos com a lei do povoamento, tá? E o que acontece? A proibição do tráfico negreiro, ela dificultou a compra de escravos, o que fez com que o valor do escravo aumentasse. Então, o que acontece? A lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos, encareceu essa mão de obra, né? Então, os fazendeiros, grandes proprietários de terra, acabaram ficando com mais motivos para ficar contra a monarquia nesse momento. Nesse período, em 1870, foi criado o Partido Republicano também, que trazia já essas ideias.
E aí o estopim também foi quando a igreja ela vai se voltar contra a monarquia, porque ela vai criar medidas contra a presença de maçons, mas essas medidas são anuladas pelos poderes concedidos ao rei, né? Então a gente vê o quê? Que vários fatores. E aí depois para pensar, o último suspiro foi a abolição, né? Então, os fazendeiros aí eles acham que não tem mais por que continuar uma monarquia. O Dom Pedro também ameaçava depor e mudar pessoas dentro do exército. Isso motivou que o Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, se agrupasse com outros militares, né, a tropa, no Rio de Janeiro, e eles invadiram o Ministério da Guerra. Essa ameaça militar foi suficiente para dissolver o gabinete imperial. O que acontece? Não houve grande resistência pelo gabinete imperial e assim foi possível proclamar a república, né? Então, esse golpe militar ocorreu no dia 15 de novembro, né, de 1889. Olha aqui, 15 de novembro de 1889. Nós nos tornamos uma república nesse período, né? E aí o que acontece? Mas essa república ainda não tinha uma base de sustentação política, né? E ela também não contou com a população. A população, ela assistia tudo bestializada, né? Ela não estava entendendo, né? A família real, que estava em Petrópolis, foi expulsa do país. E as pessoas ficaram assistindo a tudo aquilo, um pouco assustados, inclusive, né? O que estava acontecendo. E a gente vê aqui um jornal desse período de 1889, o Correio do Povo, era um órgão republicano, era do Rio de Janeiro, e aí ele vai publicar notícias sobre a República, né? Viva a República Brasileira. Vejam aí que ainda é um português arcaico de 1889 e brasileira tá com Z. Ó, viva o Exército, viva a Armada, viva o povo brasileiro, né? É a proclamação da República. E aí nós temos uma imagem do Deodoro da Fonseca, né? Ele vai ser o nosso primeiro presidente da República. Ele vai assumir por um período provisório, um caráter provisório. A ideia é que ele ficasse no poder até a elaboração de uma nova Constituição, uma Constituição republicana, porque a Constituição feita por Dom Pedro I, de 1824, defendia os interesses da monarquia. E agora se fez necessário uma nova promulgação da República, né? Que vai ficar pronta em 1891. Esse período é conhecido como República da Espada, esse início da República, porque os dois primeiros presidentes, gente, foram militares, né? Então a gente fala aqui, olha, a República da Espada, tá vendo aqui? Eu tô circulando para vocês. É de 1889, quando é proclamada a República, até 1894. O que acontece? O primeiro presidente vai ser o Marechal da Fonseca, em caráter provisório. Em 1891 vai ter a primeira eleição indireta e ele vai ser eleito. Só que ele vai acabar renunciando, como a gente vai ver, e o vice dele, que também era militar, o Floriano Peixoto, vai assumir o poder. Por isso que porque são os dois primeiros militares. Depois, o que acontece? Vai entrar os primeiros civis, né? O primeiro civil aí é o Prudente de Moraes, que vai assumir em 1894. O que acontece? Como a república não estava formada, a gente precisava de símbolos para essa república. Não existia a ideia de nacionalidade, eu sou brasileiro. E o que acontece? Nós precisamos, a república percebeu isso, Deodoro e os primeiros presidentes, os republicanos, que nós precisávamos formar a ideia de nacionalidade, que nós não tínhamos a ideia de nacionalidade. E aí surgiu a necessidade de um hino nacional, de uma bandeira que não fosse do império, né, uma bandeira republicana. Nós precisávamos também o quê? De heróis, para as pessoas se identificarem, pessoas que lutaram e morreram pelos ideais da república.
Então, vejam aí, tem duas bandeiras. Uma bandeira muito semelhante à dos Estados Unidos, apesar de serem com as cores já da bandeira brasileira, que era a primeira bandeira ligada aos republicanos. Eles queriam inicialmente uma bandeira semelhante ao modelo norte-americano. Só que os republicanos, com os ideais positivistas, acreditavam que a gente deveria ter uma bandeira própria. Essa frase, ordem e progresso, é uma frase do Augusto Comte, né? A organização e o progresso. E aí, a nossa bandeira ficou essa que vocês conhecem aqui, né? A nossa direita aqui, olha, né? E essa bandeira é a que está valendo hoje, e é uma bandeira positivista. Olhem aí, ordem e progresso, né? A ideia da organização. Então, escolhida para simbolizar essa república que estava surgindo. Aí é uma imagem, se vocês podem estar vendo, olha, do período da proclamação, os militares se organizando para a proclamação, e aqui o Deodoro da Fonseca, tá? Então, de 1889 até 1898, foi um período, gente, que eles estavam consolidando a República, tá? Um período de consolidação da República. Esse período de consolidação da República, ele vai persistir, né? Então, assim, eles ainda não tinham a ideia do que era a República, né? Então, o que acontece? Eles estavam formando o que viria a ser a República. A estabilidade dela veio de 1898 a 1930, quando ela já está solidificada, né? E aí, esse período de 1898 até 1930, depois vai ser substituído, a gente vai ver mais para frente. Mas o que acontece? A República da Espada, ela vai até 1894, desculpa. Por quê? Depois a gente já vai ter o primeiro civil eleito, que não é mais um militar, né? Então, a Espada, quem governou o período da República da Espada? Deodoro da Fonseca e Peixoto, tá? Lembra que eu comentei? A gente está formando uma república. Se eu estou formando uma república, eu necessito também de heróis, pessoas que representem o povo. Uma dessas pessoas que vivia no imaginário desde todo o período do século XIX foi o Tiradentes, que era um alferes, né? Ele era do exército. Se ele era do exército, ele não tinha barba nem bigode, que era proibido. E ele foi uma das pessoas que foi morta, né, pela monarquia, por ele lutar pela ruptura com a monarquia. Então, a Inconfidência Mineira, ela propôs uma ruptura com a monarquia portuguesa. Eles queriam uma república confederada, como é os Estados Unidos, tá? Que a federação, cada estado, ele teria uma certa autonomia em relação ao governo, tá? E essa necessidade de criar um herói, um mártir, fez com que os republicanos iniciassem um culto cívico ao mártir da Inconfidência, né? Então, a data da condenação dele se tornou nosso feriado nacional, né? A gente comemora Tiradentes no dia 21 de abril. O verdadeiro rosto dele nem foi conhecido, mas as pinturas e quadros tentaram assemelhar ele a quem? A figura de Jesus Cristo. Olha que situação. Então, assim, como Jesus Cristo era um mártir religioso, né? Quem é cristão, independente aí se é evangélico, católico, quem é cristão, segue Jesus Cristo, e seria uma forma como a maior parte da população brasileira era cristã e ainda das pessoas associarem ele como sofreu para nos libertar, né? Então, assim como o Filho de Deus, Tiradentes havia sido traído, né? Foi condenado pelas suas convicções, e aí as imagens que nós temos hoje dele são imagens semelhantes a Cristo. Não que a imagem de que Jesus Cristo também seja fidedigna ao provavelmente o que ele tenha sido, né? Então, o Tiradentes se tornou símbolo da República, do ideal de liberdade de toda a nação. Então, a primeira, lá em cima, né? Então, essa daqui, olha, gente, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, a cabeça do Tiradentes esquartejada. Olhem que ele está com barba, bigode, o cabelo comprido, e tem até um crucifixo, né? Com Jesus crucificado ao lado, fazendo essa analogia, né? A imagem que nós temos aqui de Jesus Cristo, né?
É uma imagem deturpada se a gente analisar que Jesus Cristo morou na região de Jerusalém. Ele deveria ser mais moreno por causa do calor, né? Próximo ao deserto, veja os árabes e tudo mais, as pessoas que moram naquela região. Ele foi pintado muitas vezes a imagem, né, de um homem branco, olho claro, mas a ideia do Tiradentes que nós temos, por exemplo, essa imagem aqui, né, à minha direita, né, a gente vê, não condiz com o que de fato ele seria por ser um alferes, né? Mas essa imagem do cabelo comprido, a barba e o bigode foi feita para assimilar, né, as pessoas assimilarem a ideia do Redentor, né? E até hoje as pessoas têm o Tiradentes como um herói da pátria. Tudo bem até aí? Então aí a gente vê o quê? Nesse período, né, da primeiro presidente de uma república, Deodoro, foi feita a primeira Constituição Republicana em 1891. Ela foi revisada por Rui Barbosa e pelos parlamentares do período. Era uma Constituição, desculpem, era uma Constituição republicana, né, uma forma de governo, federalista, o que é? Cada estado é uma federação e ele tem uma certa autonomia. Por exemplo, ele pode ter força policial, a polícia civil, né? Igual tem as guardas municipais, tem a polícia civil que é de cada estado, tem a sua. Também a forma é o presidencialismo, tirando 1891, que o presidente seria escolhido de forma indireta, as outras eleições seriam diretas. O que é direta? Que as pessoas poderiam votar, e a gente já vai ver quem pode votar nesse período, tá? O que acontece quando a eleição é indireta, dentro do próprio parlamento, ali os deputados, senadores, né, eles vão escolher o próximo presidente. No caso, foi feito o quê? Que as pessoas votariam. Houve também a separação entre Estado e Igreja, como existe hoje. Na nossa Constituição, está escrita que nosso país é laico. Laico significa que ele é separado da religião, que todo mundo poderia ter liberdade de escolha, tá? Ó, quem deveria votar aí no sistema eleitoral? Ó, sufrágio, né? Qual que é a ideia de sufrágio, né? Sufrágio universal masculino, todos os homens teriam direito a votos, mas exceções importantes. Menores de 21 anos não poderiam votar, nem analfabetos. Gente, a grande parcela da população era analfabeta. Por quê? As escolas eram raras, a maior parte das escolas só surge no século já 20, né? A gente está aqui no século 20, né? A gente está falando aí do final do século 19, no século 20 vai surgir as primeiras escolas. Então, assim, os analfabetos não podiam votar, os soldados rasos não podiam votar, os mendigos também não poderiam votar. Então, o que acontece? Mulher, nem pensar nesse período. Tá? Aqui é uma nota, ó, de 20 cruzeiros com a imagem do Deodoro. Ó, a República dos Estados Unidos do Brasil, na nota, né, estampada aí. Então, em 1891, houve a eleição indireta. Deodoro, ele ganhou as eleições a 129 votos contra 97 do Prudente de Moraes, tá? O vice dele foi Floriano Peixoto. Só que ninguém esperava, Deodoro, ele foi super autoritário. Ele chegou a fechar o Congresso, ele decretou estado de sítio. O que é estado de sítio? É a perda de direitos, inclusive o direito de ir e vir, né? Então ele decretou estado de sítio. E aí o que acontece? A população começou a se revoltar. Principalmente o quê? Começou com a Marinha, né? Eles fizeram a primeira revolta da Armada, que foi um levante contra o rei. No caso, o presidente. Eles foram com os navios até o Rio de Janeiro e miraram com os canhões para a cidade do Rio, tá? E isso fez o quê? Que Deodoro chegasse a renunciar do cargo de presidente no mesmo ano de 1891. Nesse caso, deveria haver outra eleição, porque ele não ficou nem 2 anos no poder. Mas os militares e a para não haver outra eleição que Floriano Peixoto, que era o vice, assumisse.
No período do Deodoro, quem era o ministro da Fazenda foi Rui Barbosa, um grande escritor no Brasil. E ele fez uma política econômica, né, que acabou gerando uma crise chamada encilhamento. A gente já comentou, inclusive em sala de aula. O que era esse encilhamento político? Ele queria estimular a economia, favorecer, ajudando empréstimos, né? Empréstimos para as empresas, a emissão de créditos. Então vejam aí nessa caricatura, né, febre do encilhamento, todo mundo pegando empréstimo. Eles não, inclusive, eles não verificavam a condição de pagamento, se a pessoa teria como pagar. E no Brasil, infelizmente, várias pessoas acabaram se passando, criando empresas fantasmas que não existiam para pegar empréstimos. E esse dinheiro não foi investido na contratação de mão de obra, né? Nem numa empresa de fato. E com a emissão do papel moeda por bancos privados, o que aconteceu? Houve uma especulação financeira, as empresas começaram a falir, e o custo de vida aumentou. No fim, a moeda desvalorizou, né? Houve uma corrida desenfreada, inclusive. Né? Aqui tem uma imagem do Rui Barbosa na casa dele, na biblioteca, né? O Rui Barbosa aqui no centro. E aqui é uma imagem à direita, né? Não sei se vocês estão visualizando, ó, tô fazendo aqui uma seta. Essa imagem é da Bolsa de Valores, né? O tumulto na Bolsa de Valores, as pessoas começaram a comprar ações. E, de repente, as empresas faliam e elas perdiam. O próprio governo acabou perdendo muito dinheiro. Aqui, para a gente ir finalizando, eu trouxe um mapa mental. Tá? As referências bibliográficas estão no final dos slides, que fala um pouquinho da República da Espada. Ó. A proclamação da República pelos militares, a instabilidade que ocorria na época, né? A necessidade de símbolos, né, republicanos, o governo provisório, né, que foi um curto período, o encilhamento, né, a Constituição de 1891, o governo do Deodoro, que era bem autoritário, até passar para o Floriano Peixoto, que ficou conhecido como Marechal de Ferro, Mão de Ferro, porque ele era muito rigoroso, né? Todas as revoltas que aconteceram, duas grandes revoltas, a Revolta da Armada e a Revolta Federalista, ele mandou o exército agir, a reprimir de forma bem violenta, inclusive com a morte dos organizadores, né? Então, Floriano Peixoto, quando ele assumiu, esse é o Floriano Peixoto da imagem, ele tinha disputas políticas intensas no Brasil, né? A Revolução Federalista era uma briga, né, entre duas forças do Rio Grande do Sul, muitas vezes por causa de não aceitação de interventores que eram estipulados pelo presidente, e a segunda revolta da Armada, que também era a Marinha, que levou os navios novamente, apontou e atirou contra a capital. Então, os líderes dessas revoltas, eles foram punidos rigorosamente, e ele chegou a terminar o seu mandato em 1894. Tudo bem? E aí, depois, quem vai assumir já vai ser o primeiro civil. Aqui foram os livros e sites que eu utilizei, pessoal. Esses livros aqui, o Bodes Falsos da História do Brasil, tá? Ó, no site do Brasil Escola tem muita coisa interessante para vocês. Esse site aqui, Estude Mapas, tem vários mapas mentais que podem ajudar, tá? E estratégia vestibular. Gente, junto com o link da aula, eu vou mandar como vocês podem entrar em contato comigo para tirarem as dúvidas. Espero que tenha ajudado aí aos textos que já haviam sido, né, enviados. Um abraço para vocês e até mais.